Olá pessoas e seres viventes dessa internet, eu sou o Eric Adam e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Hoje não é um vídeo assim tão alegre, enfim, tão descontraído. Eu pensei bastante se eu faria esse vídeo ou se eu não faria, então eu decidi compartilhar um pouco da minha história com vocês. Claro que você já deve ter visto aí no título, né? Eu vou falar sobre o meu ídolo de todos os esportes, né? Que foi o Kobe Bryant, né? Que faleceu nas últimas semanas, no último mês, né? No primeiro mês aí do ano. O ano já começou muito bem, 2020, né? Já pode acabar 2020. Vocês também perceberam que eu não lancei vídeo nas últimas semanas. Isso foi realmente algo que me impactou demais. E eu fiquei pensando se eu deveria falar sobre isso ou não. E acabou que eu fui enrolando e não fiz outros vídeos nem nada, mas então eu decidi vir aqui compartilhar um pouco da minha história com vocês, com o próprio Kobe Bryant, né? E como ele me inspirou, especialmente na vida que eu tô levando hoje em dia. Mas antes da gente dar continuidade para essa nossa conversa, se você é novo aqui no canal, já peço que você se inscreva aí. Eu falo bastante sobre música, eu falo sobre esporte, eu falo sobre cultura, sociologia, eu falo sobre a vida em geral, falo sobre um pouquinho de mim também. E se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal, já ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo por aqui. Já deixa logo o botão de curtir também. Se no final do vídeo você não curtir, você pode dar o botão de não curtiu, mas você tem que deixar nos comentários o motivo de não ter curtido, né, para eu poder melhorar então o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Pois então, pessoal, se vocês assistiram um pouco de televisão nas últimas semanas, se vocês viram qualquer notícia na internet, vocês devem ter sabido já, né, da tragédia que aconteceu com o jogador de basquete Kobe Bryant. E eu devo dizer que foi talvez assim a tragédia foi a morte de uma pessoa que é famosa, que mais me abalou, sei lá, desde sempre, sabe? Foi aquela que eu fiquei mais sentido assim, tal, especialmente como foi a própria tragédia, né, em si, onde, enfim, ele estava com a filha dele, né, o Kobe Bryant estava com a Didi, né, a Gianna Bryant, que era a filha do meio dele, né, e a menina tinha um talento incrível também para poder jogar basquete, né, e ele sempre a acompanhava nos jogos e tal, e era massa ver, assim, depois que ele se aposentou, né? Ela sempre acompanhava eles nos jogos do Los Angeles Lakers, que é o meu time, né? Também, exatamente por causa do Kobe Bryant, obviamente, né? Pra mim foi bastante difícil ver aquilo, primeiro porque, como muitos de vocês já sabem, se me seguem pelas redes sociais ou já seguem o trabalho que eu faço aqui pela internet, eu tenho muita vontade, né, de ser pai, e o Kobe Bryant era um modelo de pai, realmente, né? Ele só tinha filhas, né? E ele era um modelo de pai, que é uma pessoa que eu olhava e falava assim, cara, ele não era só o meu modelo de atleta, mas ele era um modelo assim de pai que eu queria ser. E aí, para eu poder falar um pouco sobre a importância do que o Kobe Bryant, que o legado de Kobe Bryant teve na minha vida, eu tenho que voltar um pouco atrás, né? Na minha trajetória. Eu sou de uma cidade interiorana, né, eu sou do extremo sul da Bahia, né, eu sou da cidade de Eunápolis, que fica a 62 quilômetros de Porto Seguro, talvez, né, essa é a cidade mais conhecida, certamente. Eu sou da periferia dessa cidade, né, então eu cresci em uma região periférica, em uma região pobre, e o esporte foi uma das coisas que me tirou de fato da rua. E aí, talvez se não fosse o esporte, eu não sei se eu teria me envolvido com outras coisas, mas eu posso dizer que o esporte foi aquele motor para não me deixar me envolver com outras coisas, né? Eu comecei a praticar esportes muito cedo, né? E o esporte que me atraiu foi o basquete. Na época que eu era criança, a prefeitura local oferecia aulas de esportes em geral, né? Era futsal, era basquete, era handebol, era vôlei. E eu acabei indo pro lado do basquete. Eu me lembro quando começou ali, em meados de 97, 98 mais ou menos, né? Foi quando eu comecei a de fato praticar o basquete. E a gente tinha aulas, né? E nessa época eu não tinha contato com canais de televisão que passavam NBA, a gente não tinha acesso a Band, a gente não tinha acesso, obviamente, a canais de TV a cabo nunca na vida, né? É óbvio que, para mim, o acesso a esportes que eu tinha era o quê? Eram jogadores de futebol, porque a gente tinha Globo, né? Que a gente assistia Globo.
e ouvia a rádio, né, Rádio Globo, Rádio Tupi. Então tudo que a gente ouvia falar sobre esportistas vinha, claro, do mundo do futebol, porque era o que era mais entregue pra gente, né? Mas, então assim, eu acabei me envolvendo muito com o basquete por causa desse programa social que tinha, né? E eu só fui ter contato, de fato, com a NBA, para poder assistir a NBA, quando eu comecei a ter acesso à internet. Isso aconteceu já quando eu era adolescente, já grande, né? Então eu já conhecia muito sobre o esporte, eu ouvia muito falar sobre NBA, eu ouvia muito falar sobre os jogadores. Eu lembro que eu ouvia as pessoas falando sobre Carmelo Anthony, sobre Tim Duncan, sobre, claro, o Jordan, né? Que tinha encerrado a carreira dele. E as pessoas falavam também sobre Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Mas até então eu não tinha contato com essas pessoas, eu nem fazia a mínima ideia quem eram esses jogadores, porque eu não assistia, né? E eu me lembro que quando eu comecei a ter acesso à internet, quando na minha casa a gente conseguiu comprar o nosso primeiro computador, isso foi 2006 para 2007 mais ou menos, foi quando a gente, quer dizer, já tinha 10 anos que eu praticava aquele esporte, eu conhecia aquele esporte, né? A partir de então eu comecei a poder de fato acompanhar os jogos pela internet. E era a minha paixão, a minha coisa toda de assistir esses jogos, né? Então eu pesquisava muito e na época, eu tinha dois grandes times na época, que era o San Antonio Spurs, do Tim Duncan, né? Na verdade eram três, o San Antonio Spurs, do Tim Duncan, o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. Né, os Los Angeles Lakers, que na época Shaquille O'Neal estava saindo dos Lakers, né? E quem tava ficando era Kobe Bryant. Então o grande nome que tinha ali era Kobe Bryant. Então Kobe Bryant virou a minha primeira referência fora do futebol. A primeira referência daquele esporte que eu já praticava por causa de um projeto social. Foi a primeira pessoa que eu olhei e eu falei assim, pô, velho, esse cara faz o que eu gosto de fazer. E esse cara faz muito bem, ele é incrível. Então foi o primeiro cara que eu olhei e falei assim, puta merda, eu quero ser como ele, sabe? Então, a partir daquele momento, eu tinha uma referência no esporte que eu amava. E eu me lembro que nessa época eu já trabalhava, né, e tal, e eu já comecei a trabalhar também desde muito cedo. Eu era doido pra poder comprar uma camisa de Kobe Bryant, e era muito difícil de achar e tal. Eu me lembro que eu consegui comprar a minha primeira camisa dele. E aí eu me lembro que eu comprei bermuda, eu comprei camisa de frio. Você já deve ter me visto aqui pela internet, uma camisa de frio do Kobe Bryant, né? Só que a camisa de frio tá com o número 8. A camisa oficial que eu tenho dele é logo o número 24. Né? Eu não tô vestido aqui agora porque os números estavam soltando e eu mandei consertar, que é uma camisa muito, muito querida. E eu lembro também que nessa época... ele estava sendo acusado, né, de estupro. E eu me lembro também que nessa época eu não tinha esse pensamento político, esse pensamento mais de, pô, ele tá sendo acusado de uma coisa, né, de descobrir o que é e tal. A minha grande questão era a questão esportiva, né. Eu me lembro das finais de 2010, que foi exatamente contra o Boston Celtics, né, que foram as minhas primeiras finais de NBA, as primeiras finais que eu acompanhei de fato, assim, os 7 jogos. Eu acompanhei a temporada completa, né, de todos os jogos dos Lakers eu assistia, todos os jogos dos outros times, assim, times grandes, Chicago Bulls, eu tava começando a conhecer de fato. Afinal de contas, né, 2007 eu tinha visto meu primeiro jogo da NBA. Então, assim, tinha pouco tempo, eu tava começando a conhecer os jogadores e tal. E a primeira temporada completa que eu assisti foi a temporada 2009-2010, né? E aí eu assisti até as finais, eu me lembro que eu ficava até de madrugada vendo todos os jogos, eu assistia 7 finais. E foram finais espetaculares, eu tenho até hoje salvo no vídeo que o Los Angeles Lakers fez depois dessas finais, né? Que o Lakers foi campeão na temporada 2008, 2009, 2009, 2010. E essa temporada, né, me marcou muito, primeiro porque assim, eram os dois times com mais títulos, né, na NBA, que é o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers. E depois que na temporada de 2007, 2008, a primeira temporada que eu vi um jogo, o Boston tinha ganhado dos Lakers. Ou seja, era a revanche. Só que agora eu já tinha um time, eu tinha um jogador pra poder torcer, né? Então pra mim aquilo foi muito incrível e é engraçado. Quando eu fui nos Estados Unidos em 2015, o primeiro lugar que eu quis conhecer quando eu cheguei em Boston foi o TD Garden, né, que é o ginásio do Boston Celtics. E, cara, quando eu cheguei, que eu entrei naquele lugar, que eu olhei assim, falei assim, cara, Kobe Bryant jogou aqui, sabe? Tipo,
É incrível, assim. Eu vi o último jogo dele, assisti o último jogo dele, fez 60 e tantos pontos. E foi algo incrível, assim. E aí, vendo agora essa tragédia, me remeteu a tudo isso. Me remeteu a esse passado, meu passado do início esportivo, aquele primeiro atleta que eu vi, né, o primeiro jogador de um outro esporte, né, que não seja o futebol, que foi alguém que me marcou muito, né, alguém que talvez hoje eu tô envolvido em um outro esporte, eu parei de jogar basquete, eu machuquei o joelho, mas é engraçado quando eu ainda passo na rua, quando eu encontro pessoas, né, da minha cidade ainda, pessoas da minha época, pessoas que lembram como eu jogava, né, e era engraçado que eu jogava na mesma posição do Kobe Bryant, que era ala armador, e eu fazia questão de continuar naquela posição porque era a posição que o Kobe Bryant jogava, né? E até hoje as pessoas, eu passo na rua, as pessoas lembram de mim jogando basquete, lembram de mim e falam assim, pô, vamos jogar, vamos fazer não sei o que e tal, mas hoje eu não jogo mais, tem anos que eu não jogo basquete. Talvez a última vez que eu joguei basquete foi quando eu fui para os Estados Unidos em 2015 e aí enfim, eu tava em uma universidade lá, tinha um pessoal que jogava, eu joguei junto com eles. Mas tem anos que eu não jogo basquete, não sei o que é de fato jogar basquete, mas hoje eu tô envolvido em um outro esporte. Mas eu posso dizer assim, acho que talvez em conclusão aqui dessa história toda, o legado que o Kobe Bryant teve na minha vida, né, foi de fato me fazer amar o esporte em geral, porque ele não era só um jogador de basquete, ele era um atleta, né? E aí hoje eu tenho uma crítica maior, eu vejo os erros, né, na vida dele. Hoje eu sou muito mais politizado, então eu raciocino mais os erros dele em relação à pessoa dele, né? Mas depois eu vendo o Kobe Bryant com as filhas, com a esposa, com as outras pessoas, né? A questão do legado que ele deixou com o Mamba Mentality, né? A mentalidade do Black Mamba, né? Então, assim, eu vejo que ele acabou, por mais que ele tenha cometido erros grotescos na vida dele, ele acabou dando a volta por cima com a sociedade, né, de uma certa forma, todo o legado que ele deixou. E hoje o legado que eu vejo que ele deixou na minha vida foi amar o esporte de uma forma geral. Hoje eu estou envolvido em um outro esporte e por causa desse meu envolvimento com outro esporte, eu estou fazendo educação física. Então, eu acho que em conclusão disso tudo, o grande legado que o Kobe Bryant deixou para mim foi, além do amor ao esporte, uma nova profissão que eu estou me envolvendo, né, que é a educação física, o esporte, o marketing esportivo, que é algo que também eu sempre gostei muito, desde quando eu fiz a minha primeira graduação. E isso eu devo muito também ao Mamba Mentality, né, tudo isso que o Kobe Bryant ele passou, essa questão do respeito ao esporte, do respeito às outras pessoas que praticam de fato o esporte, né? Talvez a gente pode até parar para pensar assim, né? O que os esportistas, o que os atletas, né? Ou o que o esporte, qual é a missão do esporte dentro de uma sociedade, né? Especialmente na mente de um jovem, de um adolescente que está formando personalidade, né? E aí, enfim, mas isso é um caso para outro vídeo que eu posso fazer outro vídeo também, a gente discutir sobre isso. Mas o que eu queria deixar aqui mesmo era a minha homenagem ao Black Mamba, né, ao Kobe Bryant, e contar para vocês toda essa história e todo esse legado que esse homem, que esse esportista deixou na minha vida e como abalou, né, assim, a morte dele tão inesperada, né, especialmente como foi com a filha dele, enfim, né, e todas as outras pessoas que estavam dentro daquele helicóptero. Acho que é isso. Eu tenho muito a agradecer tudo que Kobe Bryant fez, assim, toda a missão que ele teve enfim, acho que é isso. Esse vídeo está indo para um lado muito triste, mas eu queria deixar realmente o legado que ele deixou na minha vida foi um legado muito bom e eu só tenho a agradecer ao Kobe Bryant. E que descanse em paz, né? Kobe Bryant e a Didi Bryant. É isso, pessoal.